mais uma vez nessa manhã, ó Deus. Obrigado pelo privilégio que é, ó Deus, poder viver, não só entrar uma vez por ano, como era na velha aliança, mas poder viver, ó Deus, viver na Tua presença e ouvir a Tua voz, e ser guiado por Ti. Nessa manhã, mais uma vez, nós nos voltamos a Ti. A Tua palavra promete, declara, cada vez que alguém se volta, como um véu é removido. Senhor, remove o véu dos nossos olhos. Nós queremos ver como Tu vês e ser transformado, moldado, tomar a forma dos Teus planos, daquilo que Tu tens preparado para essa hora, Deus. Nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, nessa manhã, eu queria dar um passo à frente, porque como é aqui que está o nosso problema, e Deus quer que nós nos movamos pelo Espírito, eu ando pela fé, não pelo que vejo, não pelo que eu escolho, não porque... Amém? Eu penso, logo eu existo. Amém? Esse é o princípio desse mundo. Pensa errado, sem Deus, é o que você tem. Essa é a existência que nós temos hoje em dia. Eu creio, logo eu vivo. Amém? É bem diferente. A fé vem, lembra, eu ando pela fé. Uma fé que vem de ouvir a palavra, a pregação. Amém? A pregação de Cristo. Cristo, o ungido de Deus, pelo Espírito de Deus. Essa é a fé. É a fé que vem de ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus carrega a instrução de Deus, a articulação intelectual da palavra de Deus pelo sopro do Espírito. Essa é o que gera fé em nosso coração. Amém? Então, fé vem de ouvir a voz de Deus só. Por isso que a palavra fala da pregação da voz de Deus. A pregação da palavra pelo Espírito de Deus, palavra de Cristo. Cristo significa isso, o ungido de Deus. A unção do Espírito, o verbo de Deus, ungido pelo Espírito. Quando ela vem no nosso coração, essa é a palavra que nos move. Então, fica interessante para nós, porque é o seguinte, cada vez que nós ouvimos a pregação do Evangelho, todos esses textos que estão escritos aqui, amém? Todos esses textos, isso é tremendo o que está escrito aqui. Tudo o que o salmista escreveu, os profetas escreveram, a história que Deus viu Noé e Noé achou graça, tudo isso, uma vez foi palavra viva que saiu da boca de Deus. Amém? Uma experiência, e Deus falou, e Deus disse, escreve. Amém? Então Deus diz, escreve a genealogia, escreve a visão, ou seja, a escrita, o que foi feito, foi inspirado por Deus usando pessoas na terra para escrever. Então, o registro desse livro foi inspirado pelo Espírito, mas no momento que ele foi escrito e virou essa página, ele passou a ser letra. Amém? Você precisa do Espírito que escreveu e inspirou esse livro para você entender o que foi escrito. Ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, é um livro que você vai estudar e analisar, você vai ouvir coisas boas e lindas, mas a letra mata, você não vai conseguir cumprir esse livro, você precisa do Espírito Santo de Deus. Então, o que acontece? Se o Espírito Santo de Deus não falar com você, ou não lembrar o que foi dito, tudo o que você faz está vindo daqui, da tua análise. Não, porque, pastor, tem um texto que diz que você deve amar, você não está amando as pessoas.
Você está citando um texto bíblico, mas zero de Espírito de Deus. Esse não é o Espírito que Deus escolheu. Então, quantas vezes nós pegamos um livro que é bíblico, e hoje em dia nós temos isso. Amém? Inclusive, o diabo cita versículos, né? A esquerda, os políticos usam versículos. O mundo usa versículos. Amém? É um livro inspirador, porque é uma espada que está ali. Amém? Pronta para ser. O que convém, você maneja essa. E diz assim, mas está escrito assim, pastor. Assim. E aí você pega aquilo ali, e a outra pessoa diz, mas está escrito isso aqui também, meu irmão. Não, mas isso não tem nada a ver comigo. Isso aqui é assim, não é assim que se aplica. Assim, mas não é eu que aplico, é o Espírito Santo que aplica esse livro. Então, onde fica? Por mais que tudo o que nós temos nesse mundo que Deus nos deu, inclusive esse livro mais precioso, inclusive os segredos desse livro dependem da inspiração do Espírito, de um coração rendido. Se nós não chegarmos nesse livro e dizer assim, eu não sei, Deus, fala comigo, Ele vai usar esse livro e interpretar corretamente. É o Espírito Santo de Deus que dá vida às coisas. Só o Espírito Santo de Deus que dá vida. Amém? Então nós chegamos nesse ponto, e aí você chega ao limite e à falência da natureza humana, natural, que não consegue entender as coisas de Deus, nem as coisas do Espírito. Muito pelo contrário, ele não entende e ainda rejeita, ele se opõe às coisas do Espírito. Então nós precisamos chegar a essa conclusão, que você precisa pensar menos. Quando você se vê entretendo pensamentos de dúvida, incredulidade, problema, você não vai resolver problema pensando bastante, você vai só se afundar. Você precisa esvaziar o teu coração, achar a paz, e se inclinar para Deus falar com você, para que o véu caia e você enxergue o que Deus está falando. Então, hoje eu queria falar sobre essa vida superior, essa aliança superior, que é a vida no Espírito, amém? Que é a consequência para você anular, e mesmo não é que você anula e agora você vira um bobinho, amém? Você submete essa nossa mente gloriosa o comando do Espírito, como sempre tinha que ser. Amém. Como você vai conceber os planos de Deus? Amém. Como você vai enxergar o que Deus tem e o que Deus tem preparado? Então vamos abrir no Salmo 131. Começar com esse texto. Salmo 131, eu creio que é um texto estratégico que Deus me deu essa semana. Amém. Moveu meu coração esse salmo, amém. Eu não sei onde ele estava, amém. Eu lembrava de uma parte, fiz sossegar a minha alma, mas ele diz assim: o Senhor não é soberbo o meu coração, Salmo 131, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, a minha mente. Lembra que nós temos planos mirabolantes que vão acontecer, nós vamos fazer acontecer. E Davi aquieta o coração dele e diz assim: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu diz assim, porque nós temos pensamentos altivos, nós fazemos e acontecemos, nós somos porque Deus me ouviu, Deus vai fazer isso, porque eu sei, porque Deus quer, e nós, existe uma certa tendência, nós estamos vendo no mundo pessoas querendo jogar e dar uma de Deus da terra. Isso que é um apelo para os poderosos e ricos da terra. Existe um apelo que eles têm de comandar as coisas. Eu vou subir até o céu, é o coração, é o que mexeu, a iniquidade entrou no coração.
daquele anjo. Vou subir até o céu, vou me exaltar, e você que nem Deus, que foi o princípio de toda, onde nasceu o veneno do ser humano. As pessoas vão se achando, vão se achando, vão se achando, vão se achando. Ou seja, o altivo, o soberbo vai subindo, e pelo contrário, Davi disse, eu fiz calar a minha alma, eu fiz, diminui. Sossegar a minha alma, eu me rendi, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Olha o que ele diz. Eu fiz, minha alma esperneando, toda está com fome. Eu dei mamazinho e botei no colinho da mamãe. Ela assim, e ele diz assim, essa é a descrição do meu coração, da minha mente, da minha alma. Estou aqui, em paz. E aí ele diz, espera no Senhor. Aquieta o teu coração e espera no Senhor. Espera em Deus, ó minha alma. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é o lugar onde o Espírito Santo de Deus move. Para Deus falar com você e para Deus mover e guiar você, e você ser guiado pelo Espírito, você vai ter que aquietar a tua natureza. Amém? Quem você é. De uma certa forma, esvaziar aqueles teus planos mirabolantes que você tem para essa semana, e dizer, Deus, o coração do homem pode fazer planos. Eu vou fazer isso, eu tenho essa estratégia, eu tenho um projeto de vida para 50 anos, também eu tenho projeções, o mundo demanda que você tenha projeções, você tem que saber o que vai acontecer daqui a 10 anos, projetar a tua empresa, projetar a tua vida, e o coração do homem faz planos. E aí Davi faz o contrário, eu larguei todos os meus planos e fiz aquietar. Eu não vou pensar em coisas demais para mim, porque a tendência quando nós começamos a fazer planos sem Deus é eles, porque ou nós vamos nos afundar porque nós não temos condições, ou nós vamos achar que nós vamos mover a história. E Deus, ele diz assim, eu fiz calar o meu coração. A resposta certa vem do Senhor. Então o que ele diz? Eu vou calar os meus planos. Eu vou ouvir o que Deus tem a dizer. Então você precisa esvaziar de algo. E nós precisamos nos render mais. Uma vida de consagração, uma vida rendida, uma vida de oração, uma vida de meditar nas coisas de Deus é uma vida rendida onde você sabe que você precisa da voz de Deus e não da tua força. 1 Samuel, vamos agora para 1 Samuel, capítulo 3. Imagina, meu irmão, todo o processo de concepção desse jovem Samuel. A mãe não ganhava o nenê, estava crendo, Deus, me ajuda. A outra pressionando, tu é estéril, tu não vai ganhar nada. O outro assim, competição, pressão de todos os lados, e ela, amém, quase que lutando com Deus, dizendo assim, Deus, eu preciso dar um filho, até que ela rendeu, esvaziou o coração dela e disse, não meu querer, eu entrego para ti essa criança. Onde você esvaziou o teu plano, eu tinha um plano, Deus, mas agora, amém, eu quero um filho, porque eu quero esfregar na cara dele, porque eu também posso, eu também sei, eu tenho um plano, amém, aí você diz, ela esvaziou o coração, ele disse, Senhor, não meu querer, eu dedico essa criança para ti, e nesse momento de rendição, é como se Deus veio, Deus sempre vem ao encontro de rendição, Deus sempre fala a um coração rendido. Deus sempre fala quando há rendição no nosso coração. Ele só pode encher o que está vazio. Então, ela rendeu o plano que ela tinha. Mas eu tenho esse plano, eu acho que esse é o certo. Eu falei, não meu querer, mas teu Senhor. Não o que eu quero, mas o que tu quer. Você esvazia, ele enche. Você esvazia, ele enche. Mas como isso funciona? Esvazia e enche. Ele esvazia,
enche, esvazia. E, meu irmão, é um processo contínuo de esvaziar a nossa mente, que nós pensamos bobagem, nós pensamos limitado, nós pensamos não dá, eu não consigo, é complicado. Nós estamos sempre brigando aqui dentro, o combate da fé. Você precisa esvaziar isso aqui para dar lugar para a fé entrar no coração. Amém? Esvazia, abre espaço, faz um lugar para Deus vir. Então, quando ela se esvaziou e se rendeu diante de Deus, o anjo do Senhor apareceu, a voz de Deus se manifestou, o nenê, Samuel, nasceu. Vai para ficar no templo. Ela perdeu uma criança, que ela tanto queria. E, meus irmãos, o que nós mais queremos não é a bênção, o que nós queremos é estar no meio do plano de Deus. Nós achamos que nós queremos e nós sabemos o que nós queremos. Ela entregou os desejos do coração, ela entregou tudo que ela tinha na mão de Deus, ganhou um filho. E a Bíblia fala depois que ela ganhou 2, 3, 4, 5 filhos depois ainda. Depois que ela... Parece que algo aconteceu. E Deus precisava do Samuel na terra. Deus precisava do Samuel na terra. Samuel vai para lá. A Ana, seu marido, feliz da vida, cheio de criança, feliz da vida, teve o que queria. Amém. Um coração, o que Deus procura? Deus procura um coração que vai fazer toda a vontade dele. Deus olhou para Ana e disse assim, eu achei alguém que vai poder gerar o meu Samuel, porque ela vai ter que gerar um filho que ela não vai poder ficar com ela, vai ter que dedicar para mim. Quem eu vou achar? Achei a Ana. Amém. Eu vou abençoar ela grandemente por isso que ela fez. Amém? Pensa nisso, meu irmão. Deus está procurando alguém que abre mão dos seus planos para fazer os planos maiores de Deus, e em troca disso ele vai ganhar grandes bênçãos e você vai ser uma bênção no coração de Deus. Amém. Ela entrega Samuel. Samuel vivia no templo. Amém. Gerado em oração, fiel na casa de Deus, servia no templo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele servia a Deus, ele amava a Deus, ele estava sempre ali. Ele honrava a Deus, ele honrava os seus líderes, ele honrava Eli. Amém. Por que, meus irmãos, você obedece aos pais? Por que você lê a Bíblia? Por que você faz certas coisas? Por que você não se corrompe? Por que você não mente? Por que você desenvolve? Porque você está servindo a Deus na presença, amém, dos pais espirituais, das pessoas que disciplinam a nossa vida, da correção. Por que você é isso? Porque Deus quer falar com você. Amém. Por que você vive uma vida de fé? Por que você no teu cantinho é fiel a Deus, lê a Bíblia teus dias, você ora a Deus, dobra o teu joelho, você não se corrompe, você não dobra o joelho, você resiste à tentação. Por que você... Deus, eu faço tudo certo, nada acontece na minha vida. Essa é a reação errada. Você faz isso porque é nesse contexto que a voz de Deus vai aparecer. Olha a história de Samuel servindo a Deus, fiel, acordando cedo. E aí o que acontece? Um dia veio a voz de Deus, Samuel. Deus ia falar para uma criança os destinos de uma nação. Esse Samuel era o homem que Deus tinha escolhido para ungir o rei, que era segundo o coração de Deus. Meus irmãos, Deus é perfeito, os pensamentos dele são superiores, a voz dele, a ideia de Deus é gloriosa, amém? E nós precisamos nos render um pouco mais a isso. E aí, versículo, você sabe a história, 3 vezes chama, ele vai e volta. Graças a Deus. Pela casa de Deus, graças a Deus por pais espirituais, graças a Deus pelo treinamento. A pessoa não faz isso, reage assim, fica assim. Nesse contexto, lembra, no contexto da casa de Deus. Quando você está fora da casa de Deus, você vai estar provavelmente comendo alfarroba de porcos e a única coisa que vai ouvir, volta para casa, porque lá é melhor. É isso. Na casa de Deus, você vai ouvir destino para a tua vida e para as nações. No mundo, você vai ouvir uma coisa, volta para casa. Lá tem comida, lá você vai ouvir a voz de Deus. Essa é a realidade. Amém. Esse é um tempo de rendição, de se arrepender, de voltar para Deus. Amém.
E aí ele diz assim, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele não tinha, amém? Com tudo que ele tinha, a história de experiência da mãe dele, vivendo no templo, ele não conhecia o Senhor. E ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Amém? Esse evento é glorioso. Deus falou comigo. Versículo 19. Aí você sabe, Deus falou com ele e falou tudo o que ia acontecer. O pecado da nação, o que ia acontecer. Amém? Por um menino. Graças a Deus. Versículo 19. Crescia Samuel, o Senhor era com ele. Esse é o ambiente que você dê. Você vai crescendo, andando na presença do Senhor. Esse é o ambiente que você desenvolve. Você cresce, vive tua vida, faz negócio, compra, vende, vai na escola, volta para aqui, cozinha, faz, mas na presença de Deus e vai crescendo na atmosfera de Deus. Cultiva a presença de Deus sempre. Fica sempre olhando para as estrelas, adorando a Deus, pensando nas coisas lá do alto, tudo que é puro, agradável, porque é nesse contexto que Deus vai falar com você quando Ele quiser. Crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Graças a Deus, essa é a aliança que nós temos. Quando Deus fala, Ele vai cumprir. Amém? Ele é uma aliança, a voz de Deus. Quando Deus fala, é como se Deus... Amém? Meu irmão, Deus é assim, ó, Ele pensa, Ele tem um plano, Ele é a mente brilhante. Ele diz, haja luz, não tem conversa, a luz vai existir. O universo foi formado. Quando Deus fala sobre a nação de Israel, Deus fala sobre uma pessoa, Deus fala sobre um destino, Deus fala sobre José, Deus fala sobre isso, Deus fala sobre Moisés. Isso vai acontecer, isso vai acontecer. Nenhuma palavra vai cair por terra. Amém? Mas a palavra que Deus falou, e não a interpretação nossa. Não, porque eu creio que vai acontecer assim contigo. Se Deus não falou, meu irmão, não fala. Porque a pessoa vai querer correr atrás daquilo ali e vai dizer, não, eu senti, Deus falou comigo, Deus me moveu para isso, Deus me falou para fazer isso, Deus me dirigiu a isso. Se Deus não falou, vai, mas não põe Deus no teu caminho. Pergunta se Deus está nisso. Não vive a vida analisando, amém, intelectualmente, logicamente, naturalmente. Por quê? Porque o certo é isso. Você tem que escolher uma carreira profissional que dê dinheiro nessa terra, e o que está dando dinheiro é isso, porque nós precisamos fazer isso, nós precisamos morar em tal lugar porque é mais seguro, porque nós precisamos fazer isso porque assim é melhor. Não, não e não. Nós precisamos andar no Espírito. Amém? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ele foi corrompido. Ah, mas pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Você tem um depósito das Escrituras. Agora, se o teu conhecimento de Deus não estiver submetido à aplicação do Espírito, você vai usar um texto bíblico para continuar sendo religioso e não vai continuar dando nada. Amém? Não, mas Deus me deu esse texto. Se Deus não te deu esse texto não vai ser bom para ti, mesmo que seja na Bíblia. Porque é o Espírito que dá vida à nossa. Amém? É a palavra de Deus, é quando Deus se move onde Ele quer. E o que tem acontecido muitas vezes é que nós podemos pegar um versículo, dobrar ele para as nossas intenções, e o Espírito não está naquele versículo. Mas você está com um versículo que você dobrou e você quer forçar a realidade para que aconteça aquilo que você quer, e você só vai se frustrar. A palavra de Deus tem um objetivo: moldar você. Amém? Você lê a Bíblia para Ele moldar você e desafiar você para não confiar nos teus próprios pensamentos. Então, o que impede Deus de fazer o que Ele quer fazer na nossa vida? Nós mesmos. Porque nós temos ideias do que o certo seria agora, nessa idade, depois disso que eu passei, nessas condições, e a minha empresa está assim, os meus filhos estão dessa maneira, o certo é fazer isso, eu vou nessa direção. Não sei. Deus tem planos muito maiores e mais superiores e mais elevados para nós. Amém? Amém? Isso devia... Deus devia nos animar. O fato de pensar em Deus devia gerar em nós, graças a Deus, eu já estava me afundando, mas Deus está comigo, amém? Eu tenho Deus ao meu lado. O que é que Deus tem preparado? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado, não o que você tem preparado. Não, eu já planejei toda a minha semana.
eu já planejei tudo, vai acontecer isso, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Não, meu irmão. Esvazia os teus planos. Dá espaço para Deus falar para você. Continuou, ele foi então confirmado como profeta do Senhor. Versículo 21, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto a sua palavra se manifestava a Samuel. Ou seja, Deus se manifestava a Samuel, sua voz. Uma bênção, amém. Aí você conhece a história de Cornélio. Homem justo, que de contínuo orava a Deus e fazia esmolas. Essa era a atmosfera. De repente, um dia o anjo apareceu. Deus fala quando Ele quer. Ele visita você quando Ele se apraz. Amém. A nossa função é manter o nosso coração vigilante para não cair nas tentações de tomar uma decisão que Deus disse para não fazer ou que Deus não disse para fazer. Eu estava no meu momento de oração. Zacarias estava no seu momento de oração noturno, escolhido por ele, é um homem fiel e irrepreensível em todos os mandamentos de Deus. Ele era fiel no que ele fazia, era dia de ir na igreja. E ele estava lá. Pastor, toda hora tem que ir na igreja. Um dia desses, noturno, Deus vai visitar você. É assim que funciona. Porque você é fiel, Deus está procurando pessoas fiéis. O que é mais importante? É você estar com o coração adequado, disposto, rendido em palavra, pensamento e em ação para ouvir a voz de Deus, porque é isso que nos dá vida. Então o que você faz? Você cultiva isso. Vivendo irrepreensivelmente diante de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, e era o turno dele de orar e seguir o seu turno. Amém. Apareceu um anjo. Amém. Apareceu um anjo. Amém. Apareceu um anjo do Senhor. Graças a Deus. Apareceu um anjo para Cornélio. Apareceu a voz de Deus, a sarça brilhou para Moisés. Apareceu quando? Eu não sei, não existe uma conexão onde eu quero que apareça e apareça. Acontece quando Deus decide, Ele manda no tempo. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Deus fala e age quando Ele quer. E o Espírito se move quando Ele quer. No momento que isso é verdade, e nós estamos vendo essa história, que na plenitude do tempo, Maria estava buscando água, o anjo aparece, Maria, é hora, Deus vai fazer uma obra gloriosa na tua vida. E ela, de alguma maneira, disse, ok, cumpra-se em mim os teus propósitos. Amém. Essa deveria ser sempre a nossa atitude quando Deus fala uma coisa totalmente esdrúxula, humanamente falando para nós. Claro, Deus. Amém. Amém? Alguém estava preparado para receber esse anjo. E sabe o que acontece, meus irmãos? O que nós estamos vendo é que a voz de Deus visita os preparados. Por alguma razão que passaram pelo crio, passaram pelo deserto, passaram pela prisão, passaram pelo sofrimento e se mantiveram fiéis. E a voz de Deus visita. Porque o que é a palavra de Deus? Deus mesmo falou, eu procuro um coração para me manifestar. E Ele diz, Deus se manifestou pela palavra. Então, Ele está procurando um coração na terra para falar. Pensa nisso, meu irmão. Deus está passeando na terra, avaliando as condições do nosso coração, para falar conosco. O teu coração é falável, meu irmão? Ou nós estamos agitados, estressados, cheios de planos, porque eu sei, ocupados com uma agenda cheia, e nós estamos totalmente envolvidos e ainda bravos com Deus. Deus não vai falar comigo. Deus não é mais um, Ele é o que quando Ele fala,
Ele cria coisas. Amém? Então, o que é um coração de amor a Deus, de rendição a Deus, de adoração? É aquele coração que vive nessa terra pensando em Deus. Eu quero, Deus, quando tu falar, está pronto para dizer, sim, Senhor, sem nada de questionamento, nada de dúvida, nada de aguar, receber a palavra de Deus como ela tem que ser. Amém? E isso é um processo de esvaziamento nosso. Amém? Veio a palavra de Deus para Cornélio, e Cornélio disse o quê? Eis aqui estamos. Né? Então ele conta a história para Pedro. Quando Pedro chega, vem cá, para que tu me chamou? Ele disse, portanto, sem demora, rapidamente eu agi em cima da palavra. Deus falou, alguém estava com fome aqui, amém? Alguém estava faminto por esse encontro. Sem demora mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Amém? Porque Deus mandou. E ele diz assim, agora pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos. Amém? Pronto para ouvir. Amém? Esse é o coração que está esvaziando. A mente vazia dos planos humanos e carnais e dessa terra, e os desejos carnais, e as ambições, e os prazeres desse mundo, vazios para isso, está pronto para ouvir. A Bíblia usa esse termo, quem tem fome, quem tem sede, desejai ardentemente, buscai as coisas lá do alto. Então existe esse termo, pronto para ouvir, amém? Eu estou pronto para ouvir Deus. Porque Deus vai falar uma coisa, meu irmão, que você não vai suportar com a tua mente. É maior. Deus quer fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você precisa esvaziar, não se inclinar para as coisas da carne. Por que nós queremos estar prontos? Por que nós queremos nos esvaziar? Por que nós queremos nos render? Por que nós queremos nos humilhar na presença de Deus? Por que, meu irmão? Porque é um caminho sobremodo excelente. São superiores às alianças. É um caminho superior ao caminho do Espírito. A obra da cruz, a obra de Deus é uma obra superior a viver do jeito que nós vivemos como terráqueos nessa terra. Então olha onde Deus quer chegar, esvaziar de tal forma onde Deus possa visitar você e você está pronto para ouvir. O que significa pronto para ouvir? Eu recebo tudo o que Deus tem para falar e eu vou fazer exatamente isso. Noé constrói uma arca. Ele estava pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Ser capaz de chegar a algo no Espírito, pela fé, que é algo que Deus divinamente instruído. Ser capaz de não deixar a tua mente limitada e natural trancar e bloquear o que Deus tem planejado, enxergar isso e começar a trazer para a terra isso, e andar nessa realidade. Os 3 porquinhos. O terceiro porquinho, não importa o nome dele, ele enxergou algo no futuro importante e ele materializou na terra com todo o deboche e esforço que tinha, porque um dia ele enxergou, eu vou precisar disso, pronto. E ele viveu uma vida. E, meus irmãos, essa é a nossa vida. Nós vivemos hoje enxergando algo que nós não vemos naturalmente,
Porque nós sabemos que Deus está fazendo algo e você é um homem espiritual, você anda pela fé, você não se importa o que as pessoas falam e digam, e todo o conselho, deboche, e tudo que se faz, e risadinha, e probleminha, e tiradinha, que são naturais, porque você enxerga algo que os outros não enxergam. Os heróis da fé contemplavam o galardão, eles enxergavam algo ali na frente, e eles viviam. Então, por que Noé conseguiu construir aquilo? Ele enxergou algo. Vai chover, tem uma arca. E as pessoas ao redor dele não conseguiam enxergar. A arca estava sendo construída e eles não conseguiam enxergar. Isso é engano. Você vê uma arca sendo construída, tomando forma, e a pessoa diz assim, debochando, não enxergando. Eles só enxergaram quando a chuva começou a cair e a arca estava pronta. Aí eles enxergaram. Por que você constrói a tua vida sobre a rocha? Porque você está enxergando. Por que você medita dia e noite nas Escrituras e é cuidadoso em praticar o que ele fala? Porque você está vendo a importância de uma casa sobre a rocha, é uma casa espiritual. Porque você promove o reino de Deus, a igreja e o corpo de Cristo, porque é uma casa espiritual que muitos não estão vendo pouco, mas você está enxergando. Porque você monta uma família em princípios bíblicos, porque você está construindo algo espiritual que as pessoas que mente natural não entendem, elas não conseguem enxergar. Mas mesmo assim, contra tudo e contra todos, você continua andando no Espírito e sendo fiel, justo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Tem um filme antigo chamado O Campo dos Sonhos. O Campo dos Sonhos é uma história sobre sonhar mesmo. Uma família de fazendeiros de milho, plantava milho. Ele estava ali um dia olhando a plantação dele, olhando o campo todo, olhando, que bacana. E aí, no meio do milharal dele, ele estava ali contemplando isso. Ele ouviu uma voz: se você construir, ele virá. Ele achou que estava, amém. A pizza, o sol, insolação. Ele continuou. Se você construir, ele virá. Até um ponto, na terceira vez ele ficou irritado. Construir o quê? Virá o quem? Quem é o quê? E aí ele foi para dentro da casa dele, todo perturbado. Como Pedro falou. Pedro diz assim, ele subiu do eirado e ficou ponderando o que é esse lençol, amém? Essa coisa. É uma bênção quando os planos de Deus dão um tilt no nosso coração. E faz você parar e pensar, Deus, alarga o meu coração, eu me rendo a Ti. E ele expressou para a esposa dele, estou com essa voz, construir. Aí a esposa estava lavando louça. Construir o quê? Fazer o quê? De repente tu tem que perguntar de novo para essa voz quem é, né? Debochando assim. E pegou ele, porque ele ouviu aquilo. E aí de novo, no outro dia olhando, ele disse, você construiu. Construiu o quê? E ele olhou, é como se a sarça, você volta para lá, e aí ele olha para um lado, ele viu um campo de beisebol montado no milharal dele. Agora ele entendeu o que é para construir, mas quem vai vir? E ele começou a entreter essa voz. Esse é o filme. Aí a esposa, né, a conversa que o mundo natural que não enxerga, vai dizer, meu bem, você não precisa tirar umas férias, está bem, está tudo bem contigo. Eu sei, eu não sei, ele não conseguia dormir. Aí ficou abalado pela situação.
E a esposa preocupada, né? A dica que ela deu, a esposa é parceira, né? Diz assim, quem sabe constrói então, né? Pelo menos ele despreocupa ele, né? Mas não, ela não enxergava. Aí foi construir, pegou as economias dele e construiu um campo de beisebol no meio do milharal. E os vizinhos aparecendo, debochando dele, fazendo, rindo, avacalhando. O que é? O cara é maluco. Pegou a melhor parte e a visão aparecia, o melhor lote. Ou seja, ele ia abrir mão da receita daquele lote. E foi e construiu. E aí as finanças começaram a afundar. Porque nós dependemos disso, a pressão veio das pessoas, agora tu tem que vender, tu tem que parar com essa brincadeira. E ele começou a enxergar, e o filme se desenvolve nessa visão, onde ele segue a voz, e ele resolve seguir essa voz. E coisas começam a acontecer fora da realidade, que ele jamais imaginaria, e ele começa a ficar animado, porque assim, sabe uma coisa? Igual a minha vida era monótona e sem graça ali, né? Eu falei assim, ele é como se ele entrou numa aventura de uma vida dele, ele seguiu a voz, e os desafios da mente entrando e bloqueando, vou, não vou, faço, não faço, e ele seguindo, e agora o que? E aprendeu a ouvir a voz. Até o ponto em que, no final, no estágio final, as pessoas que começavam a se render pela convicção dele, começavam a abrir os olhos e enxergar o que ele estava enxergando. E ele começava a incentivar. E os maiores adversários e maiores críticos dele, no final, enxergam assim, de onde veio tudo isso aqui? Se ele estava aí desde o início. E é um filme interessante, porque é uma lógica de como Deus fala conosco. Nós precisamos enxergar algo. Ou nós vamos fazer o que Deus quer e tem, e nós vemos o plano dele é glorioso e maravilhoso, ou nós vamos fazer o que nós sabemos fazer. E Deus, na sua misericórdia, Ele visita. E, meus irmãos, Deus quer visitar o seu povo nessa hora. Nós precisamos da voz de Deus nessa hora. Mas Ele vai visitar aqueles cujo coração está rendido e pronto para ouvir. Aquele que vai ouvir algo de Deus e está disposto a fazer o que Ele falou. Amém? E o Espírito Santo de Deus tem essa função, revelar o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Mas a mente natural, ela resiste, ela não aceita, não é lógico, não faz sentido, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, e você bloqueia. Mas cada vez que alguém se volta para Deus, o véu cai e você enxerga a glória de Deus. E você é inundado pela voz de Deus, pela glória de Deus, e você é mudado, e você diz, eu posso todas as coisas nele. Então, a realidade que Deus nos chama num tempo que nós estamos vivendo, onde nós estamos sendo forçados a viver mais intelectualmente, mais racionalmente, mais logicamente, porque é a era, como a Bíblia diz, de muita informação. As respostas para o mundo vão vir do trono de Deus, num sonho, numa revelação, numa visão, pelo Espírito de Deus, dizendo, esse é o caminho. Essas são as respostas de Deus. Deus visitou Cornélio, Deus visitou Pedro com aquele lençol. A revelação do Evangelho, precisando ser pregado para os gentios, veio através... E a palavra de Deus veio para Pedro. Ele teve encontro. O ministério de Paulo veio não de ele estar sentado aos pés de Gamaliel, veio no encontro, no caminho a Damasco, onde Deus aparece. É uma bênção. Amém? Para isso nós precisamos nos esvaziar. Então o caminho da fé é um caminho superior e é um convite que Deus nos deu. É um caminho sobremodo excelente.
Amém? Então a nossa função, a nossa parte, é vigiar e orar. É cultivar, continuar crescendo e cultivando esse coração rendido. Vazio, de uma certa forma, com os nossos ideais, as nossas lógicas. E que na prática é um exercício desafiador a cada dia que tem, onde todo mundo pressiona você a agir rápido. Se você não fizer, algo vai acontecer, você está com urgência disso, faz, a gente não tem tempo de pausar. E é a minha versão, vamos dizer assim, do que eu entendo, quando a palavra de Deus diz: santificai-vos, consagrai-vos, separai-vos desse mundo. De uma certa forma, é aquietar o teu coração e ajustar a tua agenda ao ponto onde você é capaz de esvaziar a tua agenda, onde você possa ouvir a voz de Deus propriamente. Então, o que nós precisamos, e a minha palavra nessa manhã, é que no momento que você entende quão corrupto é a tua mente, e que tudo o que você fizer fruto da tua mente natural e lógica vai ter problema, e você precisa render o teu coração, se submeter a Deus, e te apoiar menos nos teus pensamentos, e desenvolver uma vida mais apoiada na voz de Deus, na obra do Espírito. Você pode cultivar isso. Como você faz isso? A primeira instrução de Jesus foi: vigia e ora. Então, o que é ser vigilante? Nós precisamos ter um senso um pouco maior de que nós não podemos nos meter em qualquer encrenca, em qualquer coisa, e fazer tudo no impulso e achar que vai dar certo. Nós precisamos ser mais seletivos. Amém? Nos locais que nós vamos, as comidas que nós vamos comer, com quem nós vamos nos encontrar, precisamos ser um pouquinho mais seletivos. Vigilantes, orar. E aí a Bíblia diz, para que você não caia, porque se você não for seletivo e vigilante, você vai cair em tentação. E o que é a tentação? Você vai reagir na carne, você vai fazer coisas que não é a vontade de Deus. O pecado, meu irmão, nada mais é do que a gente fazer coisas conscientes ou inconscientes que Deus não quer que seja feito. Não é a vontade de Deus. E aí ele diz assim: porque o Espírito está pronto e disposto a te ajudar e a operar, mas a carne é fraca. Então nós precisamos reconhecer isso, como nunca antes. Então a realidade, meus irmãos, que eu queria deixar para os irmãos, é nessa trajetória que a gente fez, é chegar no ponto onde você reconhece que você não pode se estribar na tua mente natural. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita dia e noite. Se você construir esse tipo de vida, meditando nas coisas de Deus, adorando a Deus, sendo fiel a Deus, Ele vai vir. Ele vai falar com você. A questão não é se Deus fala comigo ou não fala comigo. A questão é se nós estamos prontos para ouvir ou não. Nós precisamos desenvolver essa atitude, como os magos, amém, que estavam observando as estrelas. Como Isaac, amém, que estava no campo meditando, quando Eliezer trouxe a esposa dele. Como Davi, no campo, meditava e adorava a Deus. Nós precisamos achar um tempo para esvaziar, para você parar de pensar naturalmente e dobrar o teu joelho e pensar em Deus. Amém. No fundo, é isso. Amém.
A nossa mente, ela é rápida, ela pensa, ela está... Pastor, eu estou sempre pensando numa solução, como eu vou fazer, porque eu estou vendo, eu estudei, você estuda. Eu sei tudo, eu estudei sobre isso, o problema disso é esse, você enxerga naturalmente. Mas a realidade é que tem coisas espirituais que a mente natural jamais vai enxergar. E os problemas da humanidade não são naturais, eles são espirituais. Você precisa de uma mente renovada. E essa é a razão porque Paulo diz, diante de todo esse plano glorioso, rogo-vos, te rende a Deus, renova a tua mente, submete todos os teus pensamentos ao senhorio de Cristo. Para a gente aquietar, e meu irmão, eu creio que essa é uma prática. Para você aquietar essa tua lógica ansiosa de pensar e de achar solução, de sempre falar, você sempre tem uma resposta. Não, porque é assim, porque eu vou fazer, porque o governo, sempre. Aquietar o teu coração, aí se voltar para Deus. Orar mais. Amém. Você está no meio de uma roda de conversa, ao invés de falar tudo, saber, de ser útil, entretenha a presença de Deus. Deus, preciso falar alguma coisa nessa roda ou só ouvir? Amém. A gente fala muitas vezes o óbvio. A gente quer jogar a conversa fora. Amém. A gente quer se encontrar só para papear. Amém. Não existe isso. Amém. Porque no muito falar vai vir problema. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda, não ouve, não lida com o Senhor. Ele tem que se santificar. E a santificação se dá, você procura diminuir um pouco o que alimenta a tua mente natural. E aumentar o que alimenta o teu espírito. Aviva o dom, ora no espírito. Lê a Bíblia, medita nas Escrituras. Ora, dobra os joelhos, te rende a Deus, Deus. Amém. Isso, quando você se dobra e ora a Deus, a tua mente, ela dá um tilt. Ela vai dizer, amém. Sério? Vai te dobrar de joelho e vai resolver a solução do teu problema. Vai trabalhar, amém. Vai estudar, vai envolver nisso. Você aquieta o teu coração quando você se volta para Deus. Quando você está sentado nesse lugar, ouvindo a voz de Deus, a tua mente está sendo desafiada. A voz de Deus. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Então existem práticas. Quando você louva a Deus, está cantando. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Amém. Suas misericórdias não têm fim. Não há ninguém como Deus. O que você está dizendo? Você está aquietando a tua mente. Você está exaltando a Deus. Essa é a bênção da prática da mesa do Senhor, da ceia, da oração. Pastor, mas eu não ganho nada com isso. Ganha, você aquieta a tua mente e prepara o teu coração para Deus falar. Porque em algum momento da tua semana, do teu momento, Deus vai dizer, faz assim. E aquela informação vale mais do que qualquer livro que você leu, qualquer conselho, qualquer monte de coisas que você acessou, porque vem da mente de Deus. E Deus vai falar para você fazer algo que de alguma maneira é ridículo para a mente natural e para as pessoas ao teu redor. Desenvolve rendição na tua vida, meu irmão. Fala menos. Explica menos. Nós sabemos tudo. Por que está acontecendo isso? Não, porque aconteceu, porque agora mudou o governo. Nós não sabemos por que está acontecendo as coisas. Justifica, explica, reclama, fala menos. Te rende mais. Cada vez, meu irmão, que você se volta para Deus, o teu rosto vai brilhar.
o Espírito vai ser avivado no teu coração. Cada vez que você se volta para Deus, alguma coisa acontece. Amém? Cada vez que você acorda de manhã, graças a Deus, é uma benção poder ir na igreja cantar a Deus. Algo acontece na tua vida, meu irmão. Porque é uma disciplina espiritual, algo acontece, a luz brilha. Cada vez que você despreza ou sai desse lugar, como era na velha dispensação, o brilho vai desvanecendo. Mas agora nós temos uma aliança superior, Cristo em nós. E nós podemos viver nessa realidade. Um rosto brilhando, luz e lâmpada para os meus pés. Eu posso enxergar. Então, no fundo, meu irmão, nós precisamos desenvolver essa atitude. Deus, tu pode falar o que tu quiser. Teu servo ouve. Eis aqui o teu servo, esse coração rendido. Glória a Deus. Ele vai vir, meu irmão, e vai falar com você. Ele vai manifestar. João 14, então, para a gente ir concluindo. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Você está meditando nas coisas de Deus. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Então, você já está meditando e observando os mandamentos de Deus. Você tem uma vida de ler as Escrituras, obedecer, honrar teus pais, ser fiel naquilo que Deus já te falou, que é importante. Você ama a Deus, por isso que você vive essas disciplinas. Nesse contexto, Ele vai se manifestar a você. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos e faremos morada. Amém. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. E isso vos tem dito, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Então, sem o Espírito Santo de Deus, nós não sabemos nada e nós não vamos lembrar de nada. Às vezes eu me vejo na seguinte situação. Eu li um texto maravilhoso, Deus, essa manhã, só que eu não tive tempo de anotar. Não anotei. Preciso de anotar 15 coisas. Eu li o texto, Deus. Eu falei, Deus, mas na verdade é o seguinte, se foi tu que me deu, tu que tem que me lembrar. Isso. Aí você pausa o agito da tua mente, te rende ao Espírito, e o Espírito Santo de Deus revela. Um exercício prático, simples. Eu falei assim, Deus, porque eu sou uma pessoa que anota bastante. Eu não quero perder uma vírgula que Deus faz. Eu falei, Deus, é o seguinte, Deus, eu não tenho condições de escrever tanto. Escreve. Se no muito falar não falta tradição, no muito escrever também, Deus. Né? Porque é uma expressão do que vem. Às vezes você tem medo de perder. Você escreve, fala, nem pensa direito. Né? Eu falei, Deus, eu preciso escrever no Espírito. Eu quero falar no Espírito. Eu quero pensar no Espírito. Eu falei, Deus, esse texto é interessante. Você memoriza, você lê, medita dia e noite, você anda com Deus, você vive a tua vida, você está cheio de Deus. Mas é o Espírito Santo que administra esse tesouro.
quando Ele quer. Então, a nossa função é andar na presença de Deus, nos render mais e amar a palavra de Deus, seguir a voz de Deus, fazer o que Ele quiser fazer. Mas aí você chega no ponto onde diz, é Ele que aplica como lhe apraz. É Ele que pega esse texto daquele, porque senão você vai usar errado. Se nós pensarmos bem, Deus, Criador do céu e da terra, olha o céu, amém? É uma benção, volta e meia, você olhar a natureza. Olha o céu, olha a tempestade, olha o que nós temos. Nós estamos vivendo, nós estamos sendo desumanizados e transformados em uma cabeça para baixo, né? Celular, intoxicados, transformados, enjaulados, ofuscados, oprimidos, com o nosso consentimento, porque é bom, porque nós somos enrolados desde o início. E Deus diz, levanta os olhos, abre o teu coração, alarga a fronteira. Abraão, vem para fora, olha as estrelas, olha quem eu sou. E aí você olha para essa realidade e diz, e Deus, Criador do céu e da terra, tremendo que Ele é, Ele consegue se esvaziar e falar comigo pelo Espírito, e eu consigo entender as grandezas de Deus. Amém? Isso não tem preço. E é em ouvir a voz de Deus que nós vamos viver. Bem, essa é a vida que nós temos. Então, para concluir, o texto de Hebreus fala que, pela fé, Deus formou o universo pela palavra dele. Pela qual, e é pela palavra de Deus, as coisas visíveis que nós vemos hoje vieram a existir daquilo que não aparecia. Amém? As coisas invisíveis, as que nós estamos vendo, amém? Tudo isso aqui veio a existir por desígnio e ciência de Deus. Então nós vamos concluir com esse texto e depois nós vamos tomar a ceia. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, e eu queria terminar com essa imagem, Hebreus 11, 3. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, não é que elas não existem, elas não aparecem para você. Elas existem, Deus sabe. Deus tem um plano para mim. Ele já existe esse plano. Fé faz você enxergar aquilo que Deus já fez e tem planejado, mas não existe nessa terra. E a tua mente natural vai ficar confusa com isso, só em pensar nisso. E a nossa mente precisa ser rendida para que fé acesse o coração, onde Deus, pela fé, através... E como você vai ter acesso? Quando Ele falar com você. Se você construir e edificar, Ele vai vir. Então, o que nós queremos nessa hora? Nós queremos ter acesso ao que já existe, porém nós não estamos vendo. As invenções que as pessoas têm, eles têm acesso ao que já existe. Eles não inventaram nada, eles só enxergaram algo que já existia, que Deus criou. Deus é o Criador. Ela só não aparece para nós. Mas já existe. A solução para aquilo que você está crendo e pedindo a Deus já existe.
É que nós estamos muito atarefados e ocupados em descobrir a solução naturalmente. Ninguém vai chegar a Deus senão pelo Espírito de Deus. Só a rendição vai dar acesso a ouvir aquilo que por Deus nos foi dado. Então, primeiro, naturalmente você não cria uma solução. E a solução não precisa ser criada, ela já existe. É uma questão de enxergar. É os olhos da fé. Quando alguém se volta, o véu cai e ele enxerga. É nesse lugar, meu irmão, que é a nossa função de permanecer vigilantes, sóbrios em oração, não se contaminando com as coisas desse mundo, mas como embaixadores e sal da terra, vivendo e cultivando essa atmosfera de rendição, de fidelidade, de amor a Deus, também de perseverança, suportando a pressão do mundo, de todos que estão ao teu redor, porque você olha, você vive em função de algo que Deus mostrou para você. Você constrói e vê, você anda pela fé. O que Deus nos dê a graça. E essa é a nossa oração. Abre os meus olhos para enxergar o que já existe. É mais uma invenção que já existe, que Deus quer repartir. Tudo vem de Deus. É algo, amém? E é uma bênção poder caminhar nessa direção. Se Deus, o que tu está fazendo que eu não estou enxergando? Abre meus olhos, Deus. E aí você vai vivendo essa vida de consagração a Deus.